Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se resgatado. João Miguel Tavares sente-se importante por ver a bandeira portuguesa queimada em praça pública na Bolívia e Pedro Mexia confessa-se substantivo. Está reunido o Governo Sombra de Salvação Nacional. Ora viva, sejam bem-vindos no final de mais uma semana de carrossel político. Mais adiante vamos discutir o Estado da Nação e o debate parlamentar com o país em suspenso, depois de Cavaco Silva ter decidido entrar em cena de forma surpreendente, o que é uma surpresa, evidentemente, um protagonismo presidencial que leva o João Miguel Tavares a requerer o lugar de Ministro da Salvação Nacional. Acredita que isto ainda tem salvação, João Miguel? Sempre, então. Eu sou o otimista do painel. Então vamos lá ver se há otimismo aqui em todo o painel. Acredita que isto tem salvação? São duas perguntas, Carlos. É se isto tem salvação e se tiver salvação, se pode chamar salvação nacional, no sentido em que aí temos que acreditar que isto ainda é uma nação. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas relativamente às duas. Pedro Mexia, ficámos com razões para otimismo redobrado depois da proposta intimação feita pelo Presidente da República? Como sabes, o otimismo redobrado é o meu nome do meio. Chamas-te Pedro, otimismo redobrado. Exatamente, tenho otimismo redobrado em relação a tudo. Em relação a isto, não sei porque não sei o que isto é, e certamente vamos falar porque... Vamos tentar perceber o que isto é. A situação não estava clara, mas felizmente agora está clara. Ainda bem, ao menos vocês já admitem isso. Então para que é que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Salvação Nacional? Não, é para comentar o caso do Cavaco, mas para mim aconteceu uma coisa estranhíssima. Eu parecia que estava dentro daquela anedota da mãe que vai ao julgamento de bandeira do filho e depois veio a tropa toda a desfilar e diz: o meu querido filho, no meio de tanta gente, só ele é que está com o passo certo. E eu senti-me assim, eu de repente senti-me, mas só eu é que eu vi... Estávamos a trocar SMS, podemos revelar esta Podemos, nós estávamos a trocar SMS e o único que achava que o Governo ainda continuava absolutamente em funções... E isso impressionou-me muito. Já agora, só uma nota, eu não contribuí para essa troca de SMS porque... À hora que o Presidente da República estava a falar, eu estava numa tasca a comer caracóis. Só para verem o interesse. As minhas prioridades, o empenho. Mas desta vez enganaste, porque houve novidades. Mas depois fui ver. Não, mas eu fiquei muito espantado, porque como eu tenho a vossa inteligência na mais alta consideração, e então eu acho que nós estamos um bocadinho todos viciados num moinho interpretativo. E as pessoas começam-se a esquecer de ouvir o que é que aquilo tinha sido realmente dito pelo Cavaco. Como foi muito surpreendente, começou a existir uma série de extrapolações que eu não consigo perceber como é que vinham daquilo que ele tinha acabado de dizer. Eu cheguei a ver, havia títulos dizendo que ele tinha vetado o novo governo. Eu não consegui perceber mesmo isso. Para mim... Ele não disse nada sobre... Tens pior, teve nas tintas. Não disse nada sobre a proposta que Passos Coelho e Paulo Portas lhe levaram. Sim, no sentido em que não a referiu ali. Mas Paulo Portas esvaziou o gabinete do Ministério Isso é problema de Paulo Portas. Não é isso. Terá andado à procura. Que andou à procura. Lugar condigno para... Exato, era vice-primeiro-ministro. Mas a minha questão é, como é público, o meu amor por Cavaco Silva nos últimos tempos não andava muito bem. Vamos deixar o amor de parte nesta conversa. Certo. E então, de repente, eu estou confrontado com um discurso que eu acho que é um discurso que de facto faz todo o sentido. Ninguém estava à espera daquilo, ninguém estava à espera que Cavaco Silva arriscasse desta maneira, mas nós tivemos um Presidente da República que atuou como se esperava, quer dizer, fez realmente o seu papel de contrapeso do sistema. Agora, ele disse não entra em contradição com os seus próprios pressupostos ao dizer que tem de haver uma resolução rápida para a crise e pondo o país em banho-maria à espera de uma solução que não se percebe como é que acontecerá. A minha interpretação das palavras dele é a seguinte: o discurso claramente foi dividido em duas partes. Na primeira parte ele explicou, não pode haver eleições antecipadas. Convém não esquecer essa parte, porque muita gente esqueceu depois. Ele deixou absolutamente claro que não pode haver eleições antecipadas e deixou absolutamente claro que ele já convocou umas antecipadas. Certo. Pois, ele antecipa as eleições, não é? Sim. Agora, neste momento, ou seja, antes do final do programa do estou a tentar toda a complexidade do pensamento. É que mesmo na matéria das eleições, há uma escadinha de argumentação que vai desde o óbvio até o absurdo, que o Presidente diz, não pode haver eleições antecipadas agora por 3 razões. Primeira, sensata. O Orçamento de Estado só seria aprovado em março, diz ele, mas enfim, digamos que fosse em fevereiro. É muito tarde, de acordo. Segundo argumento,
já duvidoso, não ia haver uma solução governativa clara. Bom, não cabe ao Presidente estar a antecipar qual vai ser ou não a solução governativa que sai das eleições. Terceiro argumento e péssimo argumento. Vai haver uma grande conflitualidade política. Parece que os partidos vão ter... Pode acontecer que os partidos tenham opiniões diferentes sobre os assuntos. A conflitualidade política vai conduzir a um segundo resgate. Quer dizer, tu estás dependente agora. Ao contrário desta situação de grande estabilidade e sensatez dos agentes políticos. Mas deixa-me só voltar àquilo que eu ouvi. Centrar o debate? Vou centrar o debate. Pelos vistos que só é que eu vi. Eu só acho que isto é importante, no sentido em que só 3 portugueses é que parece que têm ouvido isto, eu fui um deles e, portanto, estou feliz por isso. E a Maria, que foi a terceira? Foi o Henrique Monteiro. Diz lá o que é que tu ouviste. Então ouvi o seguinte: primeiro, não quer eleições antecipadas. Segundo, o Governo está na plenitude das suas funções. Só juntando 1 mais 2, não percebo como é que as pessoas concluem que, de repente, aquilo que é... Eu acho que a plenitude das funções Qual do governo é que está em funções? Não, o que tu quiseres. Pode ser o anterior. Quem é o Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo que está em neste momento ainda é Paulo Portas. Pode ser este governo e ele não ter dito nada sobre o futuro. Mas um governo estar na plenitude das suas funções significa que tem o direito de remodelar o governo. Acho que isso faz parte das suas funções, não é? E, portanto... O governo não remodela sozinho. O Presidente... Não. Depois o que é que aconteceu? A partir daí Cavaco diz: chegada a esta situação, meus senhores, vocês tenham consciência que isto não resolve nada. E nesse aspecto Cavaco estava a ser coerente com o passado dele. Ele está sempre a falar do pós-Troika, ainda quando as pessoas estão aqui no meio disto e a gozar por falar do pós-Troika. Ele está a ser coerente. Ele diz: vocês podem remodelar à vontade o atual governo, mas só que isso não chega. Nós, para resolvermos o pós-Troika, precisamos de um acordo entre PS, PSD e CDS-PP. E ele levou à aposta. E o que é que quer dizer agora, um acordo? Aquilo que ele está a dizer... Mas ele também não quis. Mas porquê é que vocês insistem? Ou seja, Cavaco Silva é simultaneamente acusado de... solução para o mas problema. Tem cuidado, mas ele é um institucionalista. Ele não quer ir mais longe daquilo que acha que são os seus poderes. Falar por agora, de repente... É o primeiro magistrado da nação, não é o primeiro epitonisa da nação. Certo, mas tu percebes que eu acho que isso, o acharem que ele falou desta vez, por uma vez na vida, o acharem que ele falou por enigmas, tem mais a ver com uma espécie de vício de olhar que todas as pessoas têm sobre a política, em que entras numa espécie de moinho das interpretações e que as pessoas esquecem-se de ouvir o que é que ele está a dizer. Mas o que é que ele disse, por exemplo, em relação à solução que Paulo Portas e Passos Coelho tão esforçadamente andaram a cozinhar? Nada. Então, e o que é que isso quer dizer politicamente? Para mim, o que isso quer dizer politicamente é, ele disse que o Governo estava na plenitude das suas funções, portanto, eu entendi isso como, querem mudar a orgânica do Governo, querem mudar de ministros, podem fazê-lo. Agora, o que eu acho... Onde é que tiras essa conclusão? O que eu acho... Quando é que é a posse? Eu digo essa conclusão da expressão está na plenitude das suas funções. Quando é que é a posse dos novos ministros? O Governo é que ele deu posse, com certeza. A questão é, ele quis trazer para o primeiro plano algo que ele acha que é mais importante e que faz sentido. Estarmos a discutir isso já é a prova de que a comunicação não foi boa? Sim, no sentido... Não estávamos a ter esta discussão. Sim, está bem, mas a única coisa que eu estou a dizer é que eu, que fui um dos 3 portugueses que achei que percebeu o que é que Cavaco Silva disse. Portanto, eu tenho dificuldade em dizer... Não percebeu o que é que ele disse, por exemplo, não percebeu porque as pessoas... Portanto, estás de acordo o que ele quis fazer, 9 milhões e tal de portugueses não perceberam. Porque todas as pessoas estão centradas na remodelação, acham que ele tinha que dar uma resposta decisiva àquela remodelação. Para mim, o que ele disse foi: vocês podem remodelar à vontade, essa remodelação neste momento não é mais importante. Senhores, e porque com certeza, certamente ele não acredita muito na estabilidade da atual remodelação. Isso eu não tenho dúvidas. É evidente que isto significa uma coisa. A solução que vocês encontraram é aceita. Mas o aceitar acho que sim que aceita. Achas que sim? Porquê? Baseado em quê? O Governo está na plenitude das suas mas que funções. Governo? Qual Governo? O Governo atual, que seja o Governo atual ou o futuro Governo, qualquer Governo tem a possibilidade de remodelar. Vamos sair deste círculo vicioso. Exato. Ricardo, o que é que entendeu do discurso do Presidente da República? Eu entendi, vamos lá ver. Na tasca não entendi. Depois da caracolada... Colocavas um caracol entre o teu incisivo e o teu canino. Já agora, em que circunstâncias e quantos grados de... Minis é que eu tinha, assim. Não, eu acho que em termos de alcoolemia eu estava apto à interpretação do discurso. Mas era Sagres ou Superboc? Era para saber se estavas a apoiar Pires de Lima ou não? Não, é Sagres. Eu acho que vamos lá ver, a escola João Miguel Tavares diz que o Presidente... Qual escola? Eu não tenho sequer gente então para fazer uma turma. Eras tu e o Henrique Monteiro. O Henrique Monteiro escreveu isto. Pronto, eu e o meu companheiro de carteira. Seu companheiro, essa escola diz que o Presidente disse foi: entendam-se. O Presidente devia ter posto um ponto prévio que é: entendam-me,
Porque ninguém o entendeu. A Reuters diz que ele disse uma coisa, a France Press diz que ele disse outra, a AP, ou lá o quê. Isto na imprensa internacional, de facto, está a provocar alguma confusão. Houve uma coboiada hermenêutica. E a reação internacional é Eu acho que ninguém o quis entender. Mas isso é sintomático da situação que nós vivemos. Ninguém o quis entender. Houve coboiada hermenêutica internacionalmente. Quando tu fazes um esforço para sair de determinado quadro mental, as pessoas já não conseguem dizer, estou baralhado, eu tenho que falar ele disse uma sobre coisa inesperada, se o que ele disse foi entendam-se, se o que ele disse foi há curto-circuito na minha cabeça. Se o que ele disse foi entendam-se, não é na minha. Se o que ele disse foi, não sei, mas vamos supor que foi entendam-se que ele disse. Eu não sabia que bastava dizer isso. Entendam-se. E o seguro. Pera. Eu acho que o problema aqui é o seguinte. Nós chegamos a este ponto, não foi porque o seguro não se entende com o governo. Nós chegamos a este ponto porque o governo não se entende entre si. Claro. A crise foi provocada porque os dois partidos do governo não se entendem. E o Cavaco quer não só que os dois se entendam, como o PS, que não se entende com nenhum dos dois, se entenda também. E o governo remodelado era a base que permitia ao governo continuar. Mas se o Presidente não se pronuncia sobre a nova base de entendimento do governo, não há um governo. Não quer dizer que eles não tenham legitimidade para continuar assim, quer dizer que o Presidente entende que essa legitimidade não chega para resolver os nossos problemas. Assim, é ele que vai dar posse aos ministros. Mas há mais, eu queria dizer mais uma coisa, ou duas, ou sete. O orador continuar. Exato, é que este entendimento vasto, consenso, já houve isto, foi para aí os primeiros 2/3 deste mandato, foi uma maioria absoluta, um presidente conivente, um líder da oposição mole, um consenso entre os parceiros sociais, a UGT assinou acordos, etc. Tudo isso já aconteceu, não é por falta disso que a gente está neste ponto. A gente está neste ponto não é por as pessoas não concordarem com a política do governo. É a realidadezinha que não concorda com a política do governo. O Vítor Gaspar foi-se embora, não foi porque o seguro não concorda, não é por causa disso, não é isso que está em causa. E depois, agora, eu acho que é difícil, vamos lá ver, ele dizer, o PS que se entenda com o governo. Eu não sei se o PS está mandatado pelo seu eleitorado para se entender com o governo, só por uma razão, que é o eleitorado que votou no PS votou no Sócrates. Portanto, o que ele quer fazer com o resultado das eleições anteriores... Mas é um partido do memorando. Eu sei que é um partido do memorando, mas é gente que votou no Sócrates. Eu acho que essa já ultrapassámos. Por isso é que a questão das eleições faz algum sentido, porque a realidade mudou um bocadinho entre 2011 e agora. As eleições até podem fazer sentido num outro sentido, que é o Pedro Passos Coelho não cumpriu o seu programa eleitoral. Sim, claro, já nem falo nisso. Por aí, desde o 25 de Abril temos esse problema. Quem é que Cavaco Silva entalou mais, Pedro Mexia? Foi Passos Coelho, Paulo Portas, António José Seguro? Foi um polientalanço, porque... Esta é uma expressão que não se ouve em todos os programas. Porque, na verdade... Nem naqueles que se fazem do quartel do Carmo. Faltava introduzir na política nacional. O governo tinha arranjado uma nova configuração e o Presidente esteve-se nas tintas. Uma nova configuração que não só incluía a subida a vice-primeiro-ministro de Paulo Portas, e que é uma espécie de vingança do Independente, já tardava. Cavaco Silva guarda os seus rancores. A vingança já perceberia, mas também já muito rançosa. Estava na marca frigorífica devidamente acondicionada. Não sei se a asa aí aprova esta vingança. Dois dos ministros são possíveis futuros líderes dos respectivos partidos, pelo menos candidatos, Jorge Moreira da Silva e António Pires de Lima, que também vêm frustradas as suas expectativas, tendo em conta que eu acho que o Presidente não vai dar posse a esse governo remodelado, mas pode estar enganado. Já se diz, aliás, a propósito de Pires de Lima, tenho que contar aqui esta piada, uma piada que corre, porque a Unicer, Pires de Lima é o Presidente da Unicer, vai lançar um novo produto no mercado, que é águas de bacalhau. Águas de bacalhau, exatamente. Parece que será apropriado. É um sabor que ele deve vida vencedora. Mas, e António José Seguro, porque quer dizer, vamos lá ver, a questão há duas possíveis formulações, que é ou o Presidente propõe um entendimento a três, que é uma coisa que não quer dizer muito, ou então propõe um governo a três.
É preciso saber se é isso que ele propõe. Se é isso que ele propõe... Porquê é que ele tem que propor alguma coisa especificamente? Era giro. Eu também... Para resolver a situação nacional. Para resolver a situação, diria eu. Ele acha, como muita boa gente para os próximos 8 anos, certo. o PS... Temos uma longa fila de pessoas, se calhar em Coimbra que estão aqui, pronto, não todas, achar que isso faz sentido. Faz sentido. Não. Até tu achas que não, isso pode fazer sentido. O que não faz sentido, o que não faz sentido é convidar... Deixa-me pôr, pontinho 1. Agora hoje é para fazer isto. Hoje o que não faz sentido é fazer convites fraudulentos. É assim, eu posso dizer assim, eu tenho intenção de mudar o meu estado civil, vou-me casar para a semana e, nesse sentido, entreguei já uma proposta à Sara Sampaio, a conhecida modelo. Estou à espera que ela responda e, portanto, assim que ela responda, eu caso-me. Põe-te na fila que eu estou à espera dessa resposta. Eu posso dizer isso, mas quer dizer, o meu mail está no junk mail dela, com certeza. Não sejas assim, ela gosta de... Portanto, quer dizer, qual é a seriedade desta proposta? E já agora, em relação às demissões, porque havia demissões em curso, Álvaro Santos Pereira não foi dito oficialmente por ninguém, mas foi mais do que referido que ia deixar o Ministério da Economia. Paulo Portas ia sair de Ministro dos Negócios Estrangeiros. Isto é uma espécie de demissão do Governo em duodécimos? É das coisas, atenção, é dos aspectos mais preocupantes para mim, é o tempo que se perde, não é só estarmos em banho-maria, é o tempo que se perde com designações. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de missionário e, quiçá, vamos a ver se Vice-Primeiro-Ministro, e de Estado também. Senhor Ministro da Economia, mais ou menos no olho da rua, mas quem sabe se afinal não. É muito difícil tratar as pessoas assim, mas eu queria dizer uma coisa, Carlos, que é sobre... Politics as usual. Há a parte do discurso do Presidente que eu não entendi e há a parte que eu entendi e tenho medo, que é, por exemplo, quando ele diz mediar estas conversas uma personalidade de reconhecido prestígio. Exato. Íamos a esse ponto. Que ele reconheceu prestígio ao Duarte Lima para líder parlamentar da bancada dele, ao Dias Loureiro para integrar o Conselho de Estado dele e ao Oliveira Costa para ser secretário de Estado num governo dele. E, mas eu também não disse que é ele que escolhia. Pá. Não, lá está, você é que ele escolher. Mas a personalidade não é ele que escolhe a personalidade? Não. Nem isso. Não achei de todo. Eu disse que era nem isso ele avançou. Não, de facto ele não disse. Ele disse que queria uma personalidade consensual. Supõe-se que ele vai propor uma personalidade, ou cada um pode propor. Pode haver uma lista. Nós não podemos propor. É que estamos estamos sempre a falar da pitoniza. Nós estamos a discutir. E o que é que ele disse no primeiro parágrafo? E o segundo o que é que quer dizer? E o terceiro pode ser interpretado como? O problema neste caso não está na pitoniza. Estão vocês creem que alguém que tem uma ideia do seu cargo, toda muito institucional, que além de dizer aquilo, venha com ponto 1, agora é para fazer isto, ponto 2 a seguir, ponto 3 a seguir, amanhã é para interrogar... Eu é isso. Mas atualmente e depois estaria a ser acusado de estar a substituir-se ao governo e é uma espécie de golpe de Estado que agora não é acusado de nada. Não, mas ele é acusado de facto de alguma coisa, mas não pelo que ele diz, mas por aquilo que as pessoas acham que ele diz. Por ser vago, por ser contraditório. Não, mas ele não foi vago, nem foi contraditório. As pessoas é como qual é lá, o governo em funções? Outra vez. Atual. Mas quando fala atual. Paulo Portas é ministro de quê? Por enquanto é ministro dos Negócios Estrangeiros. Até quando? Até alguém chegar ao pé do Presidente da República e dizer, olha, este senhor, agora há uma nova orgânica do governo e vamos fazer isso. O Vítor Gaspar está... Esse não está. Eu quero dizer outra coisa. Hoje há mais uma acha para esta fogueira da dificuldade. É que eu estou a defender Cavaco Silva. Tu é que meteste nesse sarilho. É que eu estou a defender Cavaco Silva. Tu é que meteste nesse sarilho, meu menino. Isso é sempre um beco sem saída. Para que é que tu foste para aí? Há mais uma acha para a fogueira da mixórdia interpretativa. Que é, hoje o Presidente emite um comunicado a dizer, atenção, esqueci-me de dizer uma coisa, que é importante. Muito clarificador também. Muito clarificador. Que é... Os partidos que eu acho que devem entender-se num prazo, e cito, muito curto. O que é que isso quer dizer? E sobretudo as implicações que isso pode ter para... João Miguel, isto é gravíssimo. Não, isto é muito grave. Porque tudo, repara, mesmo do ponto de vista de um ejaculador precoce, um prazo muito curto... Não há uma... Não há relação de... Não, mas... É que palhaço ainda vai. Não. O que eu estou a dizer é isto, é separar claramente. Agora captaste a minha atenção. Ora está. Tudo o que seja... Com uma ejaculação precoce capta sempre a atenção. Tudo o que seja o Presidente da República dizer que estes partidos têm de se entender em... Este prazo muito curto corresponder a tudo que eu acho que tudo que seja mais de 15 minutos é uma ofensa para a partir de agora qualquer senhora nos pode exigir
que um prazo muito curto significa... E com caução presidencial, João Miguel. A partir de agora, um prazo muito curto pode ser 2 horas, pode ser 2 dias, pode ser uma semana. Eu oponho sempre ao Estado de Papá. Isto é a extensão do Estado de Papá até à Presidência da Assembleia diz: Sr. Professor Cavaco Silva, o Sr. Professor não explicou isto tudo muito bem aqui aos meninos e os meninos agora não compreendem. E agora os meninos não sabem o que hão de fazer. Não, mas o que é que eles vão fazer? fazer? Que isto seja o nosso spot. O que é que eles vão fazer, João Miguel? Eu não sei o que é que eles vão fazer. Mas, aliás, o que eles vão fazer, começaram já a fazer. Quantas horas tem um prazo muito curto? A ideia de que Cavaco, ao falar de uma personalidade... Tu queres que seja o novo Presidente da República, Primeiro-Ministro e tudo. Tu queres que Cavaco Silva agora que ele diga seja o que é que pretende. O homem que manda no país. Eu gostava Ele fez um papel de contrapeso do regime, coisa que era acusadíssimo de não fazer. Agora fez e as pessoas também não gostam. Mas eu não sei o que é que ele fez. Ele realmente fez que ele manda no país. Ele não quis mandar no país porque acha que isso é abusar das suas funções. João Miguel, o que ele disse é: senhores, isto é essencial. O pós-troika é essencial. Vocês têm que acordar a um prazo de 8 anos. É aquilo que nós já falamos aqui, cada vez que entra um novo governo, desfaz tudo o que foi feito anteriormente e tu não estás em condições de fazer isso agora. Qual é a parte que as pessoas não percebem? Tu tens que telefonar para a France Press e para a Reuters. Porque nem eu, nem a Associated Press percebemos... Estão-me a fazer a porta-voz de briefings diários em Belém com o João Miguel Tavares. É a proposta do Governo de Sombra. Finalmente. O João Miguel Tavares fica então Ministro da improvável salvação nacional e o Pedro Mexia quer ser Ministro dos cultos. Isso é para tutelar as pessoas que leram muito, Pedro Mexia? Exato. Tutelo só pessoas que sabem distinguir entre Philip Roth e Joseph Roth. Só é. E Henry Roth também existe. Bom, não tem a ver com isso. Tem a ver com os cultos, com o culto religioso, porque esta semana... Bom, há Vamos à missa. Breaking news é que o governo foi aplaudido. É verdade que foi aplaudido na missa. Eu sou pouco adepto de aplausos. Não era defuntos. Sou pouco adepto de aplausos na missa. Acho que, apesar de tudo, tem uma certa seriedade pelo menos para os crentes, aquilo que ali se passa. As pessoas agora também aplaudem nos funerais, que é um hábito também bastante curioso, parece não dizer. Apreciei este falecimento. O Sol, esta sexta-feira, mostrou uma fotografia de Pedro Passos Coelho mandar SMS durante a missa. Durante a missa. Portanto, mas houve o que eu gostei menos foi... Claro que é compreensível que naquele tipo de circunstância exista um eleitorado que é simpático ao governo e que aplaude ao governo. O que não foi muito simpático foi que neste momento de crise houve ali uma espécie de aliança entre não entre o trono e o altar, mas entre o poder religioso e o poder político, que deu uma imagem pouco simpática, acho eu, às pessoas como eu, que apesar de ser católica, aprecio a laicidade do Estado e que não gosto muito de ver aquela relação entre o poder político e a Igreja Católica e todo aquele lado protocolar do Presidente da República na sua cadeirinha, etc., que não começou agora. Sabemos que isso existe, mas já há muito tempo que isso devia ser resolvido, porque não é bom para uma parte nem para outra. E também não é muito bom, acho eu, que para a própria imagem do Patriarca e do futuro Cardeal que foi nomeado, porque é uma pessoa absolutamente respeitável. E acho que a ideia de haver uma espécie de confusão de planos entre o que é a Igreja Católica e o que é o poder político não tem um historial glorioso no passado, e embora isto seja um pequeno episódio que não tem uma importância por aí além, é apenas uma notícia da semana, mas acho que a Igreja devia ter alguma prudência nessas matérias e evitar que um evento religioso se torne um evento político, ou até numa espécie como é que a Igreja impedia isso de pseudo-manifestação. Não, eu acho que é a maneira. Tem-se fartado de dar pancada no governo e criticado a situação. Quer dizer. Nesta altura é capaz de haver, Ricardo Araújo Pereira, entre aqueles que apoiaram e que aplaudiram Pedro e Paulo no Mosteiro dos Jerónimos, capaz de haver alguma desilusão depois do discurso de Cavaco, porque isto foi ainda antes de saber... Paulo não foi aplaudido. Foi Pedro e Aníbal. Pedro e Aníbal é que foram aplaudidos. E eu reparo, Carlos, eu acho natural que tenham sido aplaudidos, porque quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 2. E é importante não esquecer também a capacidade grande que católicos e cristãos em geral têm para perdoar. E, portanto,
acho que o aplauso àquelas figuras se justifica assim. O novo patriarca não ficou numa posição embaraçosa naquela situação? Não consigo ver porque o que é que o senhor podia ter acontecido. Está aqui uma coisa para mim logo muito desagradável. Parece que há uma quantidade enorme de pessoas que se espantam de repente de poder haver um português, 2 portugueses, 10 portugueses que gostam de Pedro Passos Coelho. Eu não acabava aqui. Era uma missa. Fosse inadmissível. Era uma missa. O facto de ser uma missa. Espera lá, deixa-me só contextualizar. Na medida em que o próprio pai do Passos não gosta assim tanto do trabalho que ele está a fazer, então, realmente é estranho, digamos que é. Então, o ponto é ser uma missa, João Miguel. O ponto é ser uma missa, mas atenção, aquilo aconteceu antes da missa e, como explicou, o Dom Manuel Clemente, quer dizer, convém contextualizar as coisas. O Dom Manuel Clemente entrou, também foi aplaudido e estava-se a paramentar na sacristia. De repente, houve gente que aplaudiu. Eu já disse, fazia o quê? Agarrava no barco e começava a saraivar e enfiar eu não estou a dizer que a culpa eu não estou a dizer que a culpa é dele, é óbvio que a culpa não é dele. Estou a dizer que não foi uma estreia, acho que foi muito infeliz. Muito feliz. Ele não teve culpa. Não estou a dizer que teve culpa, acho que não teve culpa. Acho que não foi uma estreia muito feliz no que diz respeito às relações entre a Igreja e o Estado, que deviam ser um bocadinho mais. Com certeza. Temos então o Ministro dos Cultos, Pedro Mexia, e o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Resgate. Está gago, Ricardo? Começa a ficar gago com esta situação, sim. Começa a ficar gago. Parece do que resgate, tema um segundo resgate. Não é bem temer, é a imprensa internacional que teve tantas dúvidas para decifrar o discurso do Presidente, aparentemente não tem assim tantas quanto ao segundo resgate, que parece que está a ser preparado e ao que parece, mesmo o próprio Presidente, como é que se chama? O Presidente, o diretor do Banco de Portugal, já admitiu não só que vem um segundo resgate, como é capaz de ser um bocadinho mais duro do que este. Se precisamos de voltar a ser resgatados, se calhar é porque ainda estamos reféns. Estamos reféns. Não, repara, o resgate, eu na altura disse isso aqui, que o resgate não era bem um resgate, era uma mudança de sequestrador, não é? Nós mudámos de sequestrador, foi isso que aconteceu. E agora aparentemente vamos como o Tarzan, mas em vez de lianas são resgates. Vamos de resgate em resgate, cada vez mais duro. Que este é um caso em que é o sequestrador que pede dinheiro a quem sequestra. Não é? Exatamente. O sequestrado é que pede dinheiro ao sequestrador. E não, mas vai só que depois o sequestrador... Eu gosto da metáfora do sequestro. Calma, resgate, eu que chamei resgate a isto. O dinheiro vai voltar. O dinheiro volta para lá e vai ainda em dobro. E agora, a questão, às vezes as pessoas dizem o seguinte: o primeiro resgate falhou, quer dizer, o memorando, eu fico sempre perplexo sempre que eu estou na Assembleia. Não, nós vamos fechar o memorando, vamos continuar a cumprir. Até agora ainda não cumprimos nada. Aparentemente estamos a falhar todas as metas. As duas grandes metas que são o déficit e a dívida. Sim, mas não pode dizer que não cumprimos nada. Certo, mas as duas grandes, que é o déficit e a dívida, acho que é balança comercial. Pior Nunca te esqueças da balança comercial. Sim, a balança comercial precisa de arranjar um espaço no teu coração. O que é há para jantar hoje? Balança comercial. Com arroz. Okay. Com arroz. Quando chegamos ao arroz... Às vezes as pessoas dizem assim, este governo é mole com os credores, não negocia, não tem nenhuma intenção de renegociar a dívida. O governo não é mole com os credores. E a prova disso é que os funcionários públicos e os reformados eram credores de um subsídio de férias, tinham a haver esse dinheiro, e o Governo foi bem duro. Primeiro propôs remodelar a dívida fazendo um haircut de 100%, e depois, como o Tribunal Constitucional não deixou, em vez de pagar em junho, vai pagar em novembro, ou o que é, não é? E, portanto, o Governo é duro com os credores. Nós é que somos o credor errado. O El País escreveu esta semana que se negocia já um resgate suave a Portugal. Gostou do adjetivo? Parece-lhe boa notícia, João Miguel Tavares. Mas alguém que leia a imprensa económica está à espera de outra coisa? Acho que não. Quer dizer, mas mais vale suave do que a bruta, não é? Isso é o objetivo do governo, não é? Ou seja, é sair. Não? Pode ser contra por princípio. Eu não sei. É sair do programa de resgate e ficar numa situação que é mais parecida com a Espanha e com a Itália. É possível que o governo queira ir além do Somos ligeiramente mais independentes. E o FMI sai e começa isto a ser encarado como apenas um problema europeu. Tudo isso são boas notícias. Que nome é que vou chamar aquilo? A grande clivagem neste momento é alguém quem defende uma renegociação e quem
é contra a ideia de renegociação. Como é que vê esta clivagem, esta diferença? Há uma escadinha de diferenças. Há quem diz que não devemos nada também. Não, convém. Há muito já houve. Convém fazer uma escadinha desde os maluquinhos da austeridade aos maluquinhos da negação da realidade. Portanto, convém, não há só tontinhos de um lado, não é? Portanto, o que eu acho, a situação sensata, ou o raciocínio sensato é de que uma dívida que se deve pagar, em princípio, uma dívida é para pagar, sobretudo quando estamos a falar de Estados que se querem, enfim, dar ao respeito, digamos. Mas, quando uma dívida não se consegue pagar, ou quando os juros são absolutamente incomportáveis, é do interesse de ambas as partes, Exato. tal como na vida civil, tal como isso não faz muita diferença à política e a vida das dívidas e dos contratos normais. Deve tentar-se negociar e encontrar soluções mais vantajosas. Aquilo que eu não percebi, aliás falámos disso ao longo destes últimos 2 anos no programa, é que por parte do governo português e sobretudo de Vítor Gaspar, havia uma atitude que não queria sequer ouvir falar em condições mais vantajosas ou mais suaves, se quiser. Foi renegociado várias vezes, o prazo foi estendido, o déficit foi sendo corrigido. Nem mais tempo, nem mais dinheiro, João Miguel. Era isso que se dizia. Nem mais tempo, nem mais dinheiro. Sabes que na prática foi aumentado o prazo. Claro, na prática foi porque a realidade falou mais alto. Exatamente, mas temos as pastas redistribuídas. Tem que ser tida em conta. A realidade neste programa, todas as semanas há remodelação, queira ou não queira o Presidente da República. Já temos as pastas entregues. Daqui a pouco o Estado da Nação. Por agora, para desenjoar um bocadinho da crise portuguesa, o Ricardo Araújo Pereira vira-se para Espanha e sente-se metido en el bolso. En el bolsillo, sim. En el bolsillo? Não sei bem, mas é por causa do... O bolso é mais portunhol. Talvez. O bolsilho é mesmo muito espanhol. É mesmo? Pois, não sabia. Algibieira. É isso, é onde eu estou. Não é só por causa de uns pagamentos ilegais que foram aparentemente feitos... Rajoy. E o que é que sucede? Esta história dos pagamentos ilegais gerou-me 2 perplexidades grandes. A primeira é o jornal... Já temos de contar o caso. O caso é que o atual Primeiro-Ministro espanhol é acusado de, durante muito tempo, ter recebido um vencimento extra por parte do Partido Popular, quando era Ministro e quando não podia receber avanças. Exato, pagamento esse que é ilegal, exatamente. Agora, qual é a perplexidade? O jornal El Mundo avança com um facsímile de um caderninho onde um tesoureiro do PP apontou cuidadosamente todos os pagamentos ilegais. Eu fiquei... Mas o que é isto? Vamos tomar nota da ilegalidade. Esta picuinhice... A burocracia da ilegalidade. Do bandido, sim. Espera aí, cometer ilegalidades sim, mas tudo apontadinho no caderno. Ele faz isso porque no dia que me apanharem a mim, também apanham os senhores. Pois, eu sei. Aliás, ele começou por negar, entretanto começou a deixaram-no cair e ele agora já está a abrir o livro. Pedro, eu percebo que, claro que é por isso, mas há maneiras, os bandidos, e nós toda a gente já viu filmes de bandidos, bons filmes de bandidos, e há maneiras de fazer isto sem... É que uma coisa, a gente pensa, uma vida de ilegalidade e de crime é uma coisa, em princípio, aventurosa e divertida. Não se coaduna com preencher um deve haver com pagamentos ilegais. Mais uma coisa. Estás ofendido com a estética da fraude. Porquê é que não fazem? Como cá em Portugal também temos um PP onde houve 105 depósitos de numerário em 3 dias no ano de 2004. E com o senhor com o nome mais invertido. Num dos quais... Não era Bárcenas, era Jacinto Leite Capelo Rego. Era Jacinto Leite Capelo Rego, que contribuiu com 300... Deve ser lida à brasileira. Não era brasileiro? Deve ser lida à brasileira que é mais contribuiu com 300 euros para o PP. E assim, nunca tivemos esta vergonha de registros públicos. Quem é que tem uma crise mais vistosa, João Miguel Tavares? Nós ou os espanhóis? Os espanhóis, porque há aqui um pormenor que o Ricardo não salientou, que é que parece que o dinheiro chegou ao Rajoy em caixas de charutos. Exato. Senhores, é notável o papel do charuto na política dos anos 90. Quer dizer, e realmente... Desde a Casa Branca... Sim, exatamente. Lá está. Ao Palácio... Não por acaso uma época de grande crescimento, em todos os sentidos da palavra. Rajoy
tem condições para continuar chefe do governo espanhol? Já não tinha há algum tempo, porque, na verdade, o PP sempre teve muitas dificuldades em negar isso. Eu gostava de salientar a coisa que me alegrou mais, a haver alguma coisa que me alegrou neste caso, foi que o jornalismo mostrou ainda, enfim, que é preciso, que é útil, e o El Mundo, que é um jornal de direita, curiosamente, não foi o único, mas é um dos jornais que tem publicado estes documentos e que tem levado a cabo esta investigação. Infelizmente nós sabemos que os escândalos desta natureza nos partidos espanhóis, nos dois partidos espanhóis, não são provavelmente uma novidade, e este Primeiro-Ministro já não tem há muito tempo condições para estar em funções. Temos então o Ricardo Araújo Pereira metido em El Buelso, en el bolsillo, e o Pedro Mexia declara-se substantivo, para que não o confundam com um adjetivo, com um advérbio, com uma preposição. O que acontece muito, sobretudo com uma preposição que confundem muito. Mas com uma conjugação verbal, não? Não. Porquê? O momento gramatical do substantivo porquê? Porque eu acho que tem-se falado muito deste novo Papa, sobretudo tendo em conta, digamos, a personalidade dele, aqueles gestos simbólicos de não ficar na residência oficial, da maneira como ele se veste, etc., do trato pessoal. E ele agora tem que ir rapidamente para Lampedusa, porque o tempo escasseia, e o Papa vai para Lampedusa. Mas espera, não, só para dizer que eu acho que isto tudo é estimável, mas não é substantivo. Mas há coisas substantivas, e o Papa este fim de semana tomou 2 decisões substantivas, que não são apenas simpáticas, são importantes. Uma foi ter ido a Lampedusa, que é um dos conhecidos pontos de chegada de muitos imigrantes ilegais, naturalmente, que tentam chegar à Europa, e muitos deles morrem nessa travessia, e que é um assunto complexo. Não é que o assunto da imigração é um assunto difícil, mas que às vezes os governos, começando pelo governo italiano, muitas vezes têm uma atitude muito desumana, e acho que foi muito importante que a Igreja tenha tomado uma posição nessa matéria. E a segunda foi ter feito alterações no Código de Direito Canónico, no Código Penal da Igreja, digamos assim, nesta matéria, onde transpôs uma série de normas internacionais que dizem respeito à pedofilia e aos abusos sexuais de menores e branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, etc., que são 2 questões absolutamente centrais na vida da Igreja no século XXI, e, portanto, o Papa tomou uma atitude substantiva, e eu fiquei muito contente com isso, mais do que saber se ele veste, se ele calça Prada ou se calça os ténis. Isso não me interessa muito. Em que segmento da opinião pública é que estas declarações, nomeadamente aquelas que ele fez em Lampedusa, vão ter mais efeito, João Miguel Tavares? Não, isso acho que em todos. Eu acho que não há ninguém que não possa concordar com isto, não é? Com aquela história do combate à globalização da indiferença e chorar os mortos que ninguém chora. É isso que eu espero de uma igreja, é isso que eu espero de um Papa. Surpreendeu esta deslocação do Papa? Não surpreendeu. Vou ser bastante rápido, porque ainda temos que falar sobre o que aconteceu hoje de manhã, isso é que é o bifinho, não é? Mas eu também me congratulo com estas posições do Papa relativamente à imigração, à pedofilia sobre imigrantes, todas as variantes. Exato, eu só não concordo muito quando ele diz perdemos a capacidade de chorar. Não, venha a Portugal, Sr. Padre, venha só. Ninguém aqui tem vontade de rir. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz substantivo. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se importante. Em que aspecto, João Miguel Tavares? Porque via a bandeira portuguesa a arder. Já somos uma potência. Sim, quer dizer... Atenção, em rigor não estava a arder, estava a encarquilhar. Pois estava. Esse é o meu segundo ponto. Por um lado, aquele orgulho de já parecemos Israel, é daquelas que têm pagodes, Estados ou não? Unidos. Não, nem ora lá tinha está. esferar milagres. É isso mesmo que eu queria dizer. Ou seja, os povos bolivianos tiveram manifestas dificuldades em encontrar uma bandeira portuguesa e limitaram-se a colar um trapo verde a um trapo vermelho. Ora, até na hora da combustão, eu penso que é preciso manter a dignidade nacional. Sim. E, portanto, o que eu proponho é que haja uma... Manter a dignidade na hora da combustão parece um bom princípio de vida. Um bom princípio de vida. E, portanto, o que eu proponho... declaração de guerra em La Paz. O que eu proponho é exportação de esferas armilares. Juntamente com pastel de nata hoje, Magalhães a seguir, esferas armilares para a Bolívia. Se pode considerar Portugal uma potência mundial depois disto, Ricardo Araújo Pereira? Eu gostava muito, mas mesmo assim acho que não. E o facto o caráter patético daquela remedo de bandeira portuguesa, realmente, eu acho que a nossa Embaixada devia fornecer uma bandeira como deve ser, mas como é que se diz? Em amianto. Isto sugeriu ao Pedro Mexia um momento poético.
Sim, um momento poético, porque o Paulo Portas foi ao Parlamento tentar explicar porque aquilo foi uma questão técnica, explicou-se bem, tirando a parte da questão técnica, porque não foi tudo uma questão técnica, foi uma questão política. Paulo Portas, como disse, não queria importar o caso Snowden, e faz bem, porque o país precisa de exportações, como toda a gente sabe, portanto importar nesta altura seria mau. Pediram-lhe coisas diferentes, pediram que Portugal pedisse desculpa ao Presidente Morales, e pediram que Portugal exigisse desculpas ao Presidente Morales. Não houve desculpas de uma parte nem de outra, mas houve um momento tocante hoje, no dia em que estamos a gravar o programa, poético, que é um pedido de desculpas feito por um cidadão português. Vamos criar um ambiente para isto. Um ambiente digno. Qual é a minha câmara? É esta. Muito bem. Porque o professor Boaventura Sousa Santos pediu desculpa a Evo Morales, em nome do povo português. Vamos escutar. Pedro Mexia diz Boaventura Sousa Santos. Eu vou ler apenas 2 parágrafos, 2 estrofes, da sua carta. Alegrámo-nos com seu regresso em segurança à casa e vibrámo-nos com a calorosa acolhida que lhe deu o seu povo ao aterrar em Alto. Creia, Sr. Presidente, que a muitos quilómetros de distância muitos de nós estávamos lá, embebidos no ar mágico dos Andes. Bem, bravo. Muito bem. O que há no ar mágico dos Andes? Há muitas coisas. Nos Andes a pessoa pode ficar embebida de muitas coisas mágicas, incluindo o ar. Sim, eu só tenho dúvidas na utilização do verbo acolhida, porque é muito parecido com acolhida e parece que Evo Morales levou uma amarrada ao aterrar no mundo. Mas é bonito. É bonito nem todas as cartas de amor são ridículas, como se pensa, e o lirismo de volta à política é de saudade. Bem, não sei se ainda quer deixar o assunto. Sim, não, vamos hoje vamos deixar. Queres tocar no Evo Morales? Reverberar este momento poético. Não, isso sim, claro, mas eu queria só, a propósito do Estado da Nação de hoje, ainda vamos falar disso ou não? Vamos, um instante, brevemente. Uma frase a cada um. Só, é que eu queria dizer 3 frases. Uma foi o Primeiro-Ministro que disse, que foi: é possível chegarmos a um entendimento, basta não ficarmos agarrados ao que dissemos. Isso é uma excelente frase. Então, basta fazermos o contrário do que temos vindo a dizer. E o Portas estava ao lado dele e depois eu sei o que é isso. Isto é boa tática. Outra coisa, a desigualdade de forças. Quer dizer, uma oposição só e vários governos. Estava o Ministro dos Negócios Estrangeiros do antigo governo, estava o Vice-Primeiro-Ministro do futuro, estavam vários governos lá, e é um escândalo haver só uma oposição. E depois houve uma questão que me surpreendeu muito, que foi o facto de... Quer dizer, houve uma que não me surpreendeu assim tanto, que foi o Portas fechar o debate fazendo uma exortação às vantagens de dialogar e não tomar decisões precipitadas de ruptura. Eu gostei muito de ser Portas a fazer essa comunicação. Mas há uma coisa que me surpreende é, no final, os partidos da oposição tentaram esclarecer qual era a posição de Paulo Portas naquele debate. E Pedro Passos Coelho disse que ele não estava demissionário. Não, ele apresentou a sua demissão, mas eu não aceitei. Pronto, acabou-se. Ora, se Paulo Portas não se quer demitir, então não há crise política. Para que entenderem-se com o PS? Isso eu não compreendo. Rebobinamos e volta tudo à estaca zero. Por causa do Presidente da República. Que quer o quê? Vamos regressar ao princípio. O Estado da Nação. É o dia da marmota. João Miguel Tavares. O dia da marmota. Eu achei, ao contrário dos pessimistas, daí o meu eterno otimismo, portaram-se todos muito bem. E estavam todos ali a fazer um enorme esforço de contenção. Isso só é compreensível, demonstrando que não é assim muito fácil atirar pela janela a proposta do Presidente da República, e portanto isso eu acho que são ótimas notícias. Os verdes têm de esclarecer a qual dos governos é que estão a apresentar a moção de censura. Essa é uma questão. Pois, porque a coisa mais interessante do Estado da Nação foi aquele momento em que é perguntado a um ministro que acabou de falar: desculpe, mas o senhor é ministro de quê? Eu acho que isso nunca tinha acontecido na história do Parlamento em português. É que eu não sei qual é a sua pasta. Esclareça-me, faz favor. Isso foi um momento interessante. Bom, já estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta cuna.
têm consciência de que isto é visto Não, mas atenção. por menores. Kuna Matata é uma canção do Rei Leão. Não. É porque Hakuna Matata. isto já vem de algumas semanas, já vem da semana. Tem Rei Leão. Aquele homem até domina as canções do Rei Leão. Isto já é um tema, Kuna Matata, aposto que não sabes cantar. do princípio do mês, que foi a entrada da Croácia Ele rifou sentir como o Cavaco fez ao governo. a entrada da Croácia na União Europeia, que é um clube em que toda a gente quer pertencer, é uma família feliz, e a Croácia entrou na União Europeia e havia uma notória falta de entusiasmo dos croatas, vai-se lá saber porquê, para entrar na União Europeia. Tinha medo de perder a cuna. Pronto, exatamente, porque eles vão entrar na União Europeia, que é a parte boa, que é poder viajar e entrar pela fila mais rápida e não sei o que mais. Essa é a parte boa de estar na União Europeia. Não tem a parte má, que não vão perder a moeda, pelo menos por enquanto. A moeda que se chama kuna, não é, acho que é o kuna, mas a kuna... Não, é a moeda. Não, mas parece que se diz eu falando com pessoas croatas, disseram que é o kuna. E pronto, e eles vão manter a moeda porque tal como nós, muitos já portugueses com saudades do escudo, eles também teriam provavelmente saudades do kuna. O João Miguel Tavares decreta cuidadinho com as citações. Exatamente, a Assunção Esteves anda terrível, ela anda a ficar possessa com tudo o que acontece nas galerias. Eu da última vez critiquei-a porque eram pobres reformados que soltavam de costas em silêncio. Ela desta vez tem toda a razão e quero de qualquer forma também elogiar a velocidade com que aqueles polícias conseguiram afastar as pessoas das galerias. Porque realmente Portugal é bonito. Fala-se muito no polícia bom, e os polícias bons estão nas galerias. Então demoraram 5 minutos. São os polícias mais porreiros do mundo. Não, para lá de insultar os deputados, pelo amor de Deus. E a Assunção Esteves estava possessa. A maior parte do tempo não foram insultos, era demissão. Não, mas depois também houve insultos. Mas a Assunção Esteves estava possessa e no final deixou uma citação de Simone de Beauvoir em que cita a expressão carrascos. E que os nossos carrascos não nos podem ter medo e tal. Que, segundo dizem, que não faço ideia, não sei de onde vem a citação, não conheço a obra, foi utilizada para retratar os nazis. E, portanto, fica um bocadinho mal. E as pessoas dizem, está bem, mas aquilo aquilo foi descontextualizado, toda a gente utiliza citações descontextualizadas. Sim, mas está lá a palavra carrascos está na própria citação. Talvez fica esteja um bocadinho exagerado. Talvez esteja um bocadinho exagerado. Finalmente, o João Miguel Tavares decreta... Não, sou eu mas agora. Outra vez. O João Miguel Tavares, o Ricardo Araújo Pereira. Olha que bonito. Há muito tempo que não te dizem uma coisa tão bonita. Esta confusão enfim, é um lapso que é uma ofensa ao mesmo tempo. Tudo bem. O Ricardo Araújo Pereira decreta... Ele decreta a realização do Congresso do CDS. Já foi adiado. Já tarda. Sim. Foi, aliás, melhor, posso corrigir, ele decreta a realização revogável, que é para se fazer mesmo, do Congresso do CDS. Irrevogável? Não, irrevogável não se faz. Revogável que é para... Irrevogável é à balda. Não, irrevogável é à balda. Há aqui um problema linguístico. Há um problema linguístico. Porque o Congresso do CDS foi adiado uma primeira vez e agora estão a ponderar adiá-lo uma segunda vez. Eu adoro congressos partidários e os do CDS ainda mais e estou ansioso para ver este congresso. Sobretudo porque é um congresso estimulante em que quase todas as moções apoiam o líder. Não é? Mas há ali uma pequena fação. Vamos ver como é que é. Uma pequena fação. Está a ser muito dramatizado. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias à mesma hora, com ou sem governo, com ou sem salvação nacional, haverá governo sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.